Olá pessoal, aqui é o professor Conrad e hoje a gente vai começar um trabalho de trigonometria. Bom, a trigonometria é a ciência, a parte da matemática, do grego trigonon, triângulo, mais metron, medida, é o ramo da matemática que estuda as relações entre os comprimentos, medida, né, dos lados de um triângulo. Bom, vamos aqui então desenhar um triângulo retângulo. Aproveitar que temos um recurso bom aqui. E vou nomear os lados aqui. Então vou chamar esse aqui de B, esse aqui de C e este aqui de A. São os três lados do triângulo, que é um triângulo retângulo. Nossa, ficou horrível, né? Vamos melhorar um pouco aqui. Melhorar, eu disse. Isso. Finge que melhorou. Muito bem. Como o triângulo tem três lados, então a trigonometria começou a analisar as relações entre esses lados, e a principal relação que ela utilizou foram as frações, ou melhor, razões entre os lados. Razões, frações ou divisões, né? Então há várias formas de você dividir lados, né? Eu posso fazer A dividido por B, B dividido por A dividido por C, C dividido por A, ou posso fazer C dividido por B ou B dividido por C. Eles tinham que começar isso de alguma maneira, resolveram então tomar como referência um dos ângulos desse triângulo. Então vou tomar como referência esse ângulo aqui. Vou chamar esse ângulo de um ângulo alfa. Não vou chamar de alfa, vou chamar de x mesmo. Bom, também preciso apresentar para vocês, como se vocês não soubessem, os nomes dos elementos do triângulo retângulo. Então nós temos o lado maior, que é o oposto a 90 graus, que é a hipotenusa. Hipotenusa. E temos os catetos. Catetos são os lados que, um em relação ao outro, formam 90 graus entre si. Então esses são os catetos. Inclusive, se procurar na literatura da matemática, aí vão verificar que a palavra catetos tem a ver com perpendicularidade. Eu não me lembro agora qual é a tradução. Espera um pouquinho. É isso aí mesmo. Catetos indica que um lado é perpendicular ao outro. Muito bem. Então, tomando como referência o ângulo x, olhando só para o ângulo x, eu tenho dois catetos e a hipotenusa. Porém, esses catetos, em relação ao x, eles estão em posições diferentes. Eu tenho um cateto aqui que está seguindo na reta aqui, a gente diz que é oposto. Então, este aqui é oposto. Ele é oposto ao x. E tem um cateto aqui, que é o C, que ele é responsável pela existência do ângulo x. Junto com a hipotenusa, este cateto C forma o ângulo x. Se o cateto C sumir daqui, o x desaparece. Este é chamado de adjacente. Então a gente tem que guardar esses nomes, cateto oposto e cateto adjacente, em relação ao ângulo x que eu escolhi. Então vamos começar agora a escrever as relações que foram obtidas aqui na época. Então, a razão entre, vou até escrever aqui, ó,
razão entre os lados. Então é isso que a gente vai fazer agora. Então, por exemplo, se eu pegar o lado que é cateto oposto e dividir pela hipotenusa, então vamos ver como que fica. Vai ficar B dividido pela hipotenusa A. Isto foi o que eu fiz, cateto oposto, vamos abreviar aqui, ó, cateto oposto dividido por hipotenusa. Vamos botar um H. Essa é uma possibilidade de razão entre dois lados. A esta razão entre dois lados, deu-se o nome de seno. No caso, seno de x. Então, tem que lembrar que seno de x é cateto oposto sobre hipotenusa. Quando a gente divide o cateto adjacente sobre hipotenusa, cateto adjacente sobre hipotenusa, no nosso triângulo, o cateto adjacente é o C e a hipotenusa é o A. A isso foi dado o nome de cosseno. Vou dar uma melhorada aqui nessa estrutura aqui, que ficou muito ruim. Bom, então passando a limpo ali as expressões, a gente tem que o seno de x é cateto oposto sobre hipotenusa e cosseno de x é cateto adjacente sobre hipotenusa. Fica faltando uma terceira possibilidade, que é chamada de tangente de x, que é o cateto oposto, parece que é catô-catá. Aqui, ó, catô-catá. Seno, catô-h, cosseno, catá-h, tangente, catô-catá. Então, beleza. Horrível isso, mas dá para usar para guardar isso. Vou memorizar essas razões e seus respectivos nomes. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. E tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. São as três relações trigonométricas principais do triângulo retângulo. Também, como forma de curiosidade, vou mostrar uma outra coisa que pode acontecer aqui interessante. Se eu, por exemplo, escrever seno de x, que é a forma abreviada, dividido por cosseno de x, olha só o que acontece. Então, vou fazer o desenvolvimento na frente. Seno de x sobre cosseno de x, eu vou lembrar que seno de x é cateto oposto sobre hipotenusa. E cosseno de x é cateto adjacente sobre hipotenusa. Quando a gente tem uma fração dividida por outra fração, a gente mantém a fração do numerador, então continua cateto oposto sobre hipotenusa. E agora eu pego esta fração aqui, escrevo multiplicando na frente aqui, só que ela inverte.
Importante até dar esse exemplo que a gente lembra essa outra parte da matemática que é importante. Então vamos aqui, ó. Dividido por, ó, o h está embaixo, o h vai subir. H sobre cateto adjacente. Nesse momento, é possível simplificar aqui. E este resultado, então, muito interessante, fica sendo assim, ó. Catô, catá. E o que é catô, catá? É a tangente de x. Então a gente pode dizer que, abreviando aqui, a gente pode dizer que tangente de x é igual a seno de x sobre cosseno de x. Uma relação também importante para a gente também já ir memorizando. A trigonometria, ela assusta um pouco os alunos pelo volume muito grande de formulinhas que a gente vai guardando para facilitar os problemas. Que se não tivessem essas fórmulas, trigonometria praticamente seria impossível. Então vamos dar prosseguimento aqui. Depois que a gente tem a noção do que é um triângulo retângulo e a relação entre seus lados, catetos e hipotenusa, existe a necessidade, então, agora da gente conhecer aquela tabelinha famosa de seno, cosseno e tangente dos ângulos mais conhecidos. Então, vamos começar com 30 graus e 60 graus. Para a gente fazer essa descoberta aqui agora, dos ângulos, dos senos, cossenos e tangentes de 30 e 60, a gente vai partir de vamos supor aqui, ó, supondo, ou considerando, né, um triângulo equilátero de lado unitário, de lado 1. Então vamos achar um triângulo equilátero aqui. Que maravilha, hein? Muito bom. Então, esse triângulo equilátero vai ter os vértices A, B e C. Bom, todo mundo sabe que o triângulo equilátero, e se não sabe, vamos recordar agora, o triângulo equilátero é formado de ângulos todos de 60 graus. Então tem um aqui, tem um 60 graus aqui, tem outro aqui. São três lados iguais, portanto também são três ângulos iguais. Vou só arrumar uma coisinha aqui que não ficou boa. Muito bem. Fingir que ficou bom agora. O triângulo equilátero, ele tem uma característica muito legal, que é o seguinte. Se a gente pegar aqui no vértice A e traçar uma linha reta em direção ao BC, esta linha ficará precisamente na perpendicular, aqui, ó. E além de ficar na perpendicular, também vai dividir esse ângulo aqui em dois ângulos iguais. E também vai dividir a base da onde ele está chegando aqui, essa perpendicular, em dois pedaços iguais. Como o triângulo ele tem lado unitário, quer dizer, medindo 1 por 1 por 1, esse pedacinho aqui vai ser meio e esse outro pedaço vai ser meio. O ângulo de cima vai ficar dividido, né? Porque são todos de 60, fica 30 e 30.
Eu vou chamar esse ponto onde sai a altura aqui, que eu chamei de ponto H. Esse ponto aqui, ó. Então tá jóia. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos analisar aqui do lado o triângulo AHC. Apenas o triângulo AHC. Vamos colocar aqui o triângulo AHC. Até colocar em outra cor aqui. Então aqui é o A, aqui é o H e aqui é o C. Aqui 90 graus, aqui é 30 e aqui é meio. Só que esse lado mede 1. Então o que está faltando aqui para a gente é calcular o tamanho dessa altura AH, para a gente começar a fazer um trabalho legal aqui. Para isso, a gente utiliza Pitágoras. Pitágoras dizia o seguinte, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, vou chamar de AH ao quadrado, mais outro cateto, meio ao quadrado, é igual a 1 ao quadrado. Então vamos ver no que resulta isso. Aqui fica AH ao quadrado mesmo, não tem muito o que fazer. Aqui vai ficar mais 1/4, porque o quadrado, para quem não lembra, ele se distribui aqui, né? Fica 1 ao quadrado e 2 ao quadrado. Igual a 1. Utilizando a técnica ensinada na resolução de equações simples de primeiro grau, subtrai 1/4 dos dois lados, aqui vai dar 0, então fica AH ao quadrado igual a 1 menos 1/4, que dá 3/4. Para finalizar isso aqui, a gente tira a raiz quadrada dos dois lados. No vídeo de equações do segundo grau, a gente fala para colocar mais ou menos aqui, que seria o correto. Porém, nós estamos em geometria. O negativo não é adequado, porque são medidas de lados. Então, por isso que a gente vai simplesmente desprezar. Vou colocar mais ou menos aqui, mas o resultado para mim vai ser positivo. Então, o AH é igual a raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Esse é um resultado muito importante que a gente utiliza na descoberta do seno, cosseno e tangente de 45, de 30 e 60 graus. Então vamos continuar agora. Se eu observar o 30 graus aqui em cima, então vamos fazer aqui, ó, no triângulo AHC. AHC. No triângulo AHC, eu poderia escrever seno de 30. O meu ângulo de referência é o 30. E lembrando da relação, seno de 30 é... Bom, primeira coisa, eu acho legal a gente aprender. Eu preciso saber reconhecer que cateto é esse. Em relação ao 30, ele está na reta aqui de frente, né? Então ele é oposto. Ele é cateto oposto. Isto aqui é hipotenusa. Hip. Quando a gente faz cateto oposto e hipotenusa, a relação que vale é seno. Por isso que eu estou escolhendo seno nesse momento. Então fica seno de 30 igual a meio dividido por 1. Bom, vou fazer aqui, mas todo mundo já sacou que meio dividido por 1 vai dar meio. Legal.
Agora eu vou fazer ainda com 30 graus, cosseno de 30. Lembrando que tem um dado conhecido agora, que é o AH, que mede raiz de 3 sobre 2. Então, cosseno de 30 vai ser igual. Vou ter que recordar que esse aqui agora é o adjacente, né? Aquele nome bacana. Adjacente. Então, vai ser raiz de 3 sobre 2 dividido pela hipotenusa. Então, raiz de 3 sobre 2 dividido pela hipotenusa, que mede 1. Então, aqui ficou raiz de 3 sobre 2 apenas. Então, já tenho aqui dois resultados. Falta só o último, que é o da tangente. Gostaria muito de fazer aqui do lado. Vou tentar. Tangente de 30 graus. Tangente de 30 vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, vai ficar meio, que é o oposto, dividido por raiz de 3 sobre 2. Eu vou utilizar a mesma técnica que eu tinha usado antes. O numerador eu mantenho e eu inverto de baixo e multiplico. 2 sobre raiz de 3. Vai simplificar, né? Esse e esse. E eu já vou partir para a racionalização aqui, ó. Racionalização multiplica por raiz de 3 em cima e embaixo aqui. Para quem não sabe, tem um vídeo de racionalização de denominadores. Só procurar lá no YouTube que vocês vão achar. Então, o resultado final vai ser 1 vezes raiz de 3 dividido por raiz de 3 vezes raiz de 3, dá raiz de 9, que é 3. Então, legal, fiquei aqui com os 3 primeiros resultados numéricos, seno, cosseno e tangente, de 30 graus. Agora vamos fazer o mesmo procedimento para os 60 graus. Então, vou fazer o seno de 60. Se a gente reparar, o seno de 60, se aqui é 90, aqui é 30, o 60 está aqui embaixo, ó. 60 graus. Então, o que é oposto do 30 é adjacente para o 60. E o que é adjacente para o 30 é oposto do 60. Então, na hora da montagem, vai sair a montagem invertida, o seno com o cosseno. É disso que eu estou falando. Por exemplo, seno de 60, cateto oposto sobre hipotenusa. Vai ser raiz de 3 sobre 2 sobre 1. Ó, é igualzinho a esse. Então, a gente já pode montar direto aqui, ó. Seno de 60 é igual a raiz de 3 sobre 2. E eu já tenho o resultado principal aqui. Cosseno de 60. Cosseno de 60 vai ser o cateto adjacente ao 60. O adjacente ao 60 é o meio, então vai ficar meio dividido pela hipotenusa. Meio dividido pela hipotenusa é igual ao seno de 30. Então, vai dar meio. E a tangente, agora a tangente é um pouquinho diferente. Não tem essa lógica bonita toda. Mas tem uma lógica. Tangente de 60 é igual... Então, eu vou fazer o cateto oposto, agora trocou, né? Esse é o oposto, dividido pelo adjacente. Então, o cateto oposto é raiz de 3. Raiz de 3 sobre 2, dividido por meio.
Vou manter o numerador, raiz de 3 sobre 2, e vou multiplicar pelo inverso do denominador. Então fica, o 2 vai para cima e o 1 desce. 2 vai para cima e o 1 desce. E olha só o que acontece, não há necessidade de racionalização. Só essa simplificação que já tinha acontecido antes. E a resposta é raiz de 3. Legal. Acho importante esse comentário aqui dos valores serem... Vou até colocar uma setinha aqui, ó. Eles são iguais aqui, ó. Esse com esse e esse com esse. Eles são iguais. Isso sempre vai acontecer quando a soma dos ângulos for 90 graus. Por exemplo, 30 mais 60 dá 90. Então, quando forem ângulos complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro, e vice-versa. Então, isso aqui é só uma curiosidade, uma observação. Curiosidade. Mas é uma curiosidade importante. Ângulos complementares é a soma 90, né? Soma 90 graus. Eu vou escrever assim, ó. Se A mais B é igual a 90 graus, então seno de A é igual a cosseno de B. E seno de B é igual a cosseno de A. Esta relação é válida sempre que a soma dos dois for 90 graus. Outras curiosidades desse tipo vão aparecendo no caminho, a gente vai comentando. Bom, falta agora o 45 graus. Então vamos fazer seno, cosseno, tangente de 45 graus, para fechar os três valores importantes. Seno, cosseno e tangente de 45 graus. Então vamos considerar um quadrado de lado 1. Então vamos puxar um quadrado aqui. Aí. Vai ser um quadrado de lado medindo 1. Então, aqui mede 1, aqui mede 1. A gente vai traçar uma diagonal nesse quadrado aqui. Vamos traçar aqui uma diagonal. Pronto. Eu vou imaginar que todo mundo conhece bem o triângulo. Um quadrado. E já sabem que aqui é 45 graus. E lá em cima também. Não precisa nem dizer que aqui é 90, porque é um quadrado, né? Todos os ângulos são de 90 graus. Olha só como é que vai funcionar aqui. Se eu pego o ângulo de 45 como referencial, primeira coisa eu preciso descobrir quanto mede esse valor aqui, ó, essa diagonal. Isso é feito por Pitágoras. Eu posso falar diagonal ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Vai dar diagonal ao quadrado igual a 2. Diagonal igual a raiz de 2. Pronto, tem um resultado que me permite agora concluir o problema nosso, que é descobrir quanto vale seno, cosseno e tangente de 45. Então vamos direto aqui, já montar as relações. Vamos começar com a relação de seno de 45.
Seno de 45 graus, o seno, eu me recordo, ele é cateto oposto sobre hipotenusa. Então vai ficar 1 sobre D. Mas o D é raiz de 2. 1 sobre raiz de 2. Isso nós somos obrigados a racionalizar. Então multiplica em cima e embaixo por raiz de 2. E o resultado final vai ser raiz de 2 sobre 2. Vamos para o cosseno de 45. Cosseno de 45 vai ser cateto adjacente, é o cateto que forma o 45 graus junto com a hipotenusa, cateto adjacente sobre hipotenusa, 1 sobre D. É igual a esse. Então vamos colocar direto já. Raiz de 2 sobre 2. E por último, tangente de 45 graus. Esse eu não vou fazer seno sobre cosseno, eu vou fazer direto aqui, ó. Cateto oposto sobre cateto adjacente. 1 dividido por 1, que dá 1. Então pronto, a gente tem aqui agora o seno, o cosseno e a tangente de 45. Vamos então, só para formalizar isso, montar nossa tabela de seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60. Bom, vamos preencher a tabela então. Vamos colocar aqui seno, seno, cosseno e tangente, 30 graus, 45 graus e 60 graus. Então vamos lá. Seno de 30, meio. Tem um pessoal que faz musiquinha e tal, mas eu não vou fazer isso hoje não. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 45, idêntico, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 60, meio. Lembrando, tangente de 45 é 1. A de 30 e a de 60 são parecidas. Só que a de 30 é menor, porque 30 é menor. Mas não é metade. Apesar de 30, o número 30 ser metade de 60, o de 60 é raiz de 3. Mas quando o ângulo divide pela metade aqui, aqui fica dividido em 3. Então, isso aconteceu aqui no 30 graus em relação ao 60. Raiz de 3 sobre 3. Então tá aí a nossa tabela. Essa tabela tem que ser memorizada. Não tem jeito de se dar o luxo de não querer saber. Não vão conseguir resolver um monte de problemas, até de física, que envolve planos inclinados. Tem que saber senos, cossenos e tangente de 30, 45, 60 pelo menos. Bom, agora vamos começar então a utilizar isso em forma de exemplos. Vamos fazer o exemplo número 1. Exemplo 1. Uma ideia melhor. Então vamos lá para o nosso exemplo. Um barco parte de A para atravessar um rio e, devido à correnteza, seu deslocamento forma um ângulo de 120 graus com a margem do rio. Se a largura do rio é de 60 metros, calcule a distância percorrida pelo barco. Então vamos fazer a representação dessa situação aí. Tem um rio. Está aqui o rio.
a outra margem do rio, que eu vou colocar um ponto A, e tem uma correnteza que está puxando para uma das direções. Vamos dizer que o barco vai querer atravessar para cá, mas ele vai acabar indo parar num outro local que ele não esperava, mas chegou do outro lado, num ponto B. E ele forma um ângulo de 120 graus com a margem do rio. Então provavelmente é esse ângulo aqui, né? 120 graus. Diz também que a largura desse rio é de 60 metros. Então vou marcar a largura nesse ponto aqui, ó, que é mais interessante, ó. Se a gente aproveitar para marcar a largura aqui, a largura deve ser na perpendicular, né? Isso vai formar, ó, uma coisa na perpendicular em relação à outra, vai acabar formando um triângulo retângulo aqui, o que a gente deseja. Se forma 20 graus, 120 graus aqui esse deslocamento, então a gente consegue, não é calcular, né, mas já é automático, né? O que falta para completar esse lado aqui, esse ângulo interno adjacente, é 60 graus. Eu sei que isso aqui é 60 metros de largura. Então, para fazer o cálculo da distância A até B, vou chamar de letra D, a gente utiliza a seguinte relação. Nós temos relação de seno, cosseno e tangente. Então, vou analisar o problema da seguinte forma. Eu tenho um dado que é um cateto. É um cateto oposto aos 60 graus. Olha os 60 graus aqui, ó. Eu tenho o cateto oposto. E eu tenho a diagonal aqui, que é a B, que está oposto a 90. Então é a hipotenusa. Vou abreviar aqui. Hipotenusa. Então vamos lembrar das relações trigonométricas, as três relações trigonométricas. Então, só para relembrar as nossas relações trigonométricas, vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu tenho então um triângulo que eu conheço alguns dados do problema, né? Mas no triângulo mesmo eu sei só o cateto oposto e a hipotenusa. Então, qual que eu vou usar? Eu vou usar uma relação que tenha cateto oposto e hipotenusa. Cateto oposto tem aqui, não tem hipotenusa. Aqui tem hipotenusa. Mas é cateto adjacente. Ô, cachorro chato. Olha lá que beleza. Estragando o vídeo. Vamos continuar. Cateto oposto sobre hipotenusa. Esse aqui, ó. Então fechou. Eu já sei que a relação que eu vou usar para fechar esse problema é uma relação de seno. É isso. É a relação de seno que vai matar esse problema. Então vamos fazer o seguinte. Vamos usar então a relação de seno para resolver esse problema. Então olha lá, seno de 60 graus. Podemos usar aqui do lado que cabe. O cálculo é bem simples. Seno de 60 graus é igual cateto oposto 60 dividido pela hipotenusa, letra D, que eu quero calcular. Vou ter que lembrar da tabela, seno de 60. Agora eu lembro da tabela, então vou colocar aqui, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, igual a 60 sobre D. Multiplicando, né? Aqui, ó. A gente só pode fazer isso quando tem um sinal de igual no meio aqui, ó. Se tiver um sinal de igual no meio, dá para fazer assim. Então vai fazer o seguinte. D vezes raiz de 3
ou melhor, d vezes raiz de 3 igual a 2 vezes 60, 120. Uma coisa que eu gosto de fazer, às vezes funciona, é assim, ó, eu multiplico por raiz de 3 agora já, os dois lados. Só que o que acontece? Raiz de 3 com raiz de 3 dá raiz de 9, que dá 3. Então aqui fica só 3d igual a 120 sobre 120 raiz de 3. Na fase final do problema, a gente divide por 3 dos dois lados. Dividindo por 3 aqui e aqui. Aqui simplifica. Vai ficar então d igual 40 raiz de 3. A forma 40 raiz de 3 não é muito legal para dar distância, né? Então a gente tem que apelar para um conhecimento básico aqui, que é saber que raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Então a gente faz 40 vezes 1,7. D igual 40 vezes 1,7. Então vou fazer 2 vezes 1,7, depois 2 vezes de novo. 17, 17, 34, 68, 6,8, 68 metros. Então, a distância percorrida pelo barco foi de 68 metros aproximadamente, né? Vamos colocar uma resposta, né? A distância, que horrível. Começando de novo. A distância percorrida foi de 68 metros. Legal. Vamos para o exemplo número 2. Bom, o exemplo 2, ele diz o seguinte: calcule x na figura. Então, exemplo bem objetivo. A figura, ela já vem com esses dados aqui, ó. Aqui é 90 graus. Aqui é 30 graus. Aqui é o vértice A. Aqui é o vértice B. Aqui é o vértice, um ponto C, né? Que também é um vértice. Aqui um ponto D. Ele diz que esse pedaço mede 100 metros. Que vai daqui até aqui. Mede 100 metros aqui. E ele também dá aqui em cima, que mede 30 graus também. 30 graus ali em cima no vértice superior aqui. O x é justamente esse pedaço aqui, ó. Ele quer que eu descubra quanto mede esse restante de pedaço que tem aqui. Bom, então, o primeiro passo na resolução desse problema é a gente analisar as informações que foram dadas. Uma informação muito importante aqui são esses dois ângulos aqui, ó. Porque se um triângulo tem dois ângulos iguais, então ele automaticamente também tem dois lados iguais. Então, a gente pode já afirmar que o triângulo ABC é isósceles. Isósceles. E essa é uma informação muito importante,
Porque se é um triângulo isósceles, então ele é justamente isósceles nos lados em que da onde saem os 30 graus. Então você tem um lado AB, que é a base, e desse lado AB partem dois ângulos de 30 graus. Esses lados são iguais. Então posso até escrever aqui que AC tem a mesma medida, é congruente ao BC. Mas o AC é 100, então aqui eu já posso colocar no desenho 100 metros. O que está em outras cores são as marcações feitas além dos dados. Eu vou sempre colocar os dados tudo na mesma cor, e as outras cores que vão entrando são cores de raciocínios que foram feitos em cima do problema. Muito bem. Agora eu vou ter que recorrer a um teorema de geometria que é ensinado no 8º ano, que é o teorema do ângulo externo. O teorema do ângulo externo diz o seguinte: a soma de dois ângulos internos de um triângulo, então se eu somar esses dois, ele dá igual ao ângulo externo da outra ponta. Vamos dizer que o triângulo tem 3 pontas, né? Ponta, ponta e ponta. Se eu somar dois ângulos internos, ele dá igual ao externo da outra ponta. O externo da outra ponta é aqui, ó. Porque tem 3 pontas. Eu somo 2, vou na ponta que sobrou, pulo para o lado de fora. Aqui vai dar 60 graus, então. 60 graus. Bom, agora começa a querer aparecer a solução. Eu utilizei nesse momento aqui azul o teorema do ângulo externo. Teorema. Isso é geometria plana, não é mais trigonometria. Isso aqui a gente está recorrendo tudo à geometria simples para depois aplicar um elemento trigonométrico. Teorema do ângulo externo. Para quem não entendeu, eu vou fazer uma mini representação aqui, ó. É assim, ó. Tem um triângulo aqui e aqui um prolongamento. Então, se eu pegar esse ângulo aqui e somar com esse ângulo aqui, o resultado vai ser o mesmo valor da medida deste ângulo aqui, ó. Então, posso até representar assim, ó. Vamos fazer uma coisa curiosa aqui. Vou até mudar de cor para não misturar muito. Aqui pode ser um ângulo diferente, né? Não precisa ser o mesmo ângulo. Então vou pôr uma cor diferente aqui. Então a soma dos dois internos, se eu pegar o vermelho e somar com o laranja, vai dar igual a um outro ângulo aqui. Então, olha só, esse ângulo aqui é o roxo, que eu estou somando o vermelho com laranja. Então, esse é o teorema do ângulo externo. Bom, vamos deixar o teorema do ângulo externo para lá e vamos terminar de resolver esse problema. Eu tenho um ângulo de 60 e um triângulo retângulo BCD. Então vamos fazer o seguinte, vamos observar o triângulo BCD. No triângulo BCD, a gente tem o seguinte, ó, triângulozinho aqui, feito à mão livre mesmo agora para ganhar tempo. Eu tenho 60 graus, tenho 100 metros aqui e quero descobrir esse negócio aqui, ó, esse pedaço aqui. Então vamos reconhecer os elementos. O 100 graus está contrário, está oposto ao 90, então ele é hipotenusa. O X é um ângulo que forma os 60 graus, então ele é cateto
adjacente. Como eu tenho hipotenusa e cateto adjacente, eu vou recorrer à minha tabelinha de auxílio aqui, das relações trigonométricas, e vamos olhar qual das relações que me ajuda a resolver esse problema. Eu tenho um cateto adjacente e uma hipotenusa. Eu posso observar aqui qual deles que tem cateto adjacente e hipotenusa é o cosseno. Então é assim que a gente reconhece qual caso que a gente vai utilizar. A gente identifica os elementos do triângulo do problema, com referência ao ângulo conhecido, e com base nele a gente escolhe o mais adequado. Na verdade, se eu fosse fazer seno não daria, nem tangente. Então vai ser o cosseno mesmo. Vamos então terminar essa resolução. O que indica aqui para nós então, o elemento que vai dar a solução é o cosseno. É o cosseno. Então vamos fazer cosseno de 60. Cosseno, eu disse. Cosseno de 60 é igual cateto adjacente sobre hipotenusa, que é 100. Eu vou ter que lembrar da tabela quanto é cosseno de 60. Eu já lembrei, é meio. X sobre 100. Vocês têm que guardar aquela tabela, hein? É importante. Multiplicando aqui, como tem um sinal de igual no meio, eu posso fazer aquela multiplicação em cruz aqui, né? Então vai ficar 2x igual a 100. X igual a 100. Então, dividindo tudo por 2, vai ficar, vamos simplificar aqui, ó, resposta x igual a 50. Se o problema era dado em metros, então isso aqui é 50 metros. Legal, terminamos mais um e eu vou atender o interfone. Já volto. Bom, isso aí então, algum tempo depois, quer dizer, 1 segundo depois, vamos encerrando esse vídeo por aqui, porque já está bastante longo. Isso foi só o primeiro vídeo de trigonometria. Espero que tenha dado para entender as definições iniciais, os primeiros modelos de exercício, e até a próxima. Qualquer dúvida aí, entre em contato comigo. Grande abraço. Fui.